lhes convido a abrir suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em adiante. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em adiante. Vamos orar. Meu querido Pai amado, como amo falar de Ti. Por isso que eu sei, se o Senhor não estiver, não adianta, Senhor, falar palavras cujo seu Espírito não venha dar o poder para transformar vidas. Por essa razão, eu clamo, peço, Espírito Santo, esteja no meio de nós, a nos instruir e assim nos abrigar e nessa noite corrigir, avisar pela palavra que iremos ler em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Diz a palavra do Senhor em 2 Samuel 11, 1. Na primavera, já começamos a semana passada essa passagem, mas eu vou refrescar para você a memória. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias o Hitita. Bom, vamos lá. Nós estudamos a semana passada, amado, acerca das armadilhas do adultério. Quantas pessoas estão a caminho para o adultério porque não tiveram oportunidade que um profeta, um homem de Deus, lhe avisasse antes da bomba explodir. Outros já cometeram adultério, o ato já foi feito e agora, outros estão à beira do penhasco, porque Satanás planejou e o trabalho de Satanás é focar e destruir, roubar, matar as famílias, os casamentos. Satanás detesta alianças, principalmente alianças estabelecidas pelo Senhor. Então, nós estudamos a semana passada acerca das armadilhas do adultério e nós vamos dar novamente continuidade naquilo que Davi fez. Ele fez contra Deus. A Bíblia diz que Davi passeou para o seu terraço, e avistou a nudez de Betseba. É o nome dessa mulher que, numa casa vizinha, Davi chegou a avistar uma mulher chamada Betseba, tomando banho. E então, o erro de Davi foi sua imprudência, porque não estava no modo vigilância, porque há um modo vigilância. Há pessoas que às vezes estão no modo de vigilância, porque talvez receberam uma palavra por parte de Deus, uma terça-feira, mas depois 2 dias passam e aí acabou, deixa o seu escudo e volta à imprudência. O modo vigilância deve ser o tempo todo. Jesus falou sobre isso e muitos para seus discípulos.
Sejam, pois, vigilantes, prudentes. Prudentes, vigilantes. Davi, simplesmente, ele não estava mais no modo vigilância, mas Davi, inclusive, foi muito mais longe do que isso. Muito mais longe do que isto. Quando avistou Betseba, a mulher de Urias, Davi não foi rápido em tirar seus olhos daquela mulher. A avistou é uma coisa. Outra coisa é permanecer olhando aquilo que está errado. Há casos, meus amados, em que não há como escapar de imagens sugeridas por Satanás. Porque esse mundo, ele apresenta muitas coisas. Sai na rua, há um outdoor que de repente fala sobre coisas que não tem nenhum problema, aparece uma criança, aí depois 100 metros mais à frente aparece outro outdoor que fala sobre material de construção, mas o terceiro outdoor é esse que Satanás coloca. A sensualidade, a pornografia implícita e às vezes explícita. Ou seja, há casos, meus amados, em que não há como escapar de imagens sugeridas por Satanás. Afinal, o mundo é dele. Mas há casos em que o homem sabe que se passear pelo terraço, ele sabe, se eu passeio pelo terraço, ele encontrará Betseba. Ali, o nível de consciência é diferente. Ele sabe, se eu passeio nesse terraço e procurar, eu sei que eu vou encontrar ela. No caso de Davi, não foi bem assim. Davi foi imprudente. Até então, passeou pelo terraço, Davi não procurou Betseba. Apenas deixou sua mente volátil em começar, desarmado estava da vigilância, seu escudo estava no chão e apenas olhava de casa em casa para saber a vida alheia, como está, isso aqui, ó, vamos falar dessa pessoa, assim. E de repente se deparou na frente daquilo que Satanás queria. Davi não procurou Betseba, Davi não procurou a impureza, por enquanto apenas imprudência. Mas, escuta isso, quando Davi avistou o impuro, Davi não tirou rapidamente os seus olhos da mulher. E disse a palavra que ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ou seja, ele teve tempo de repará-la. Porque além de ver e saber que uma mulher, ele reparou ela. Teve tempo de saber se era bonita aos seus olhos ou se não era bonita aos seus olhos. Teve tempo de reparar o que ele quis, o que a sua própria concupiscência quis. Ou seja, Davi, ele aceitou a proposta de Satanás. Davi estava no modo descanso. Davi estava no modo férias. E quis ir além. Quis ir além. Observou a sua beleza de Betseba. Consequentemente, após achá-la bonita, a cobiçou e no seu coração, o que Davi diz no seu coração, mesmo se não está escrito, isso é claro, essa mulher deve ser minha. Essa mulher deve ser minha.
A curiosidade, meus amados, a curiosidade chama a curiosidade. Porque quando dá corda, a curiosidade, ela não tem limite. Ela não tem limite, ela sempre quer mais. Sempre quer mais. Então, o que aconteceu? Davi mandou alguém para saber quem ela era. E não cabe dúvida, meus amados, que quando uma pessoa quer o que é proibido, tanto Satanás como a carne do homem, terão argumentos para convencer a pessoa tentada. Afinal, o que Davi diria? Eu sou rei. Eu sou rei da minha vida. E eu sou rei em Israel. Posso ter várias esposas? Naquela época, era autorizado, mas não as esposas dos outros. Então, nesses momentos, por mais incrível que pareça, aquele que consultava o Senhor, antes de ir para grandes batalhas, quando era perseguido por Saul, ele consultava o profeta, ele buscava a face do Senhor para saber, Senhor, o que eu faço? Aquele que consultava o Senhor, não consulta mais. Não consulta mais. De repente, não consulta mais o Senhor para saber se estaria cobiçando a mulher alheia ou não. Mas não adianta mais, meus amados. O escudo de Davi está no chão e a curiosidade alimenta o desejo da luxúria. Então, reparam o que fala a palavra do Senhor aqui? Que quando Davi mandou alguém, para saber quem Betseba era, a Bíblia diz que várias pessoas responderam para Davi acerca da identidade daquela mulher. Ou seja, várias pessoas, a Bíblia diz, e disseram-lhe, ou seja, várias pessoas, vários testemunhas que testemunharam que o rei se interessou. A Betseba souberam que essa mulher era casada. Tinha um esposo chamado Urias. Olha isso. E Davi soube disso. Segundo Samuel 11:4 diz, Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Bom, veja uma coisa, amados, o que chama a minha atenção nessa noite, o seguinte, que a sensualidade, ela tira o entendimento de um homem de Deus, ou até mesmo de uma mulher que quer servir a Deus. Por acaso não é isso que a Bíblia fala? Oséias, capítulo 4, versículo 11. Veja aí. A sensualidade, também o vinho e o mosto tiram o entendimento. Ou seja, quando uma pessoa cai na armadilha da sensualidade, ele não consegue mais raciocinar. Aquilo que era razoável, aquilo que era honesto, aquilo que era princípio, não existe mais. Incrível. Ei, o que estás fazendo, Davi? Você perdeu teu entendimento, Davi? Não importa mais sobre o teu testemunho de vida acerca daquilo que os outros podem pensar?
que você está fazendo, sabendo que esses informou o rei do que essa mulher estava casada? Além de desagradar a Deus, não se preocupa mais pelo que seu redor irão pensar, sendo que sabem que você se interessou por a mulher casada? Pois seja Davi ou qualquer outra pessoa, se Davi alimenta a curiosidade, ela estimulará sua concupiscência. E a concupiscência irá exigir satisfação. Ou seja, quando a concupiscência ela é estimulada, ela exige, eu quero ser satisfeito. Davi é enfeitiçado pela sensualidade. Porque a sensualidade e a concupiscência da carne, o que eles fazem juntos? Eles reivindicam o véu que cega o entendimento. E Davi pisou na armadilha. Agora, não há como sair dela. Betseba é chamado pelo rei. Tudo aquilo que o rei dizer, obviamente, tudo aquilo que o rei pedia, deve ser feito. E Davi se deitou com Betseba. Mas agora, vamos pensar um pouco juntos. Betseba, ela poderia negar o pedido do rei, principalmente por lealdade ao seu esposo. Aliás, vamos lá, principalmente lealdade ao seu Deus, porque ela conhecia o Deus de Israel. Segundo, ela poderia também dizer não para o rei Davi por lealdade ao seu esposo. Mas não fez. Que eu saiba, meus amados, Betseba não foi estuprada pelo rei Davi. Porque certamente se Betseba fosse estuprada pelo rei Davi, a Bíblia houvesse falado. Ela não foi estuprada. Agora, só por causa disso, nós podemos analisar algumas características de caráter de Betseba. Mesmo que fosse ordem do rei, a quem Betseba deveria temer mais? Me responde. Ao rei ou ao rei? Ao rei com R minúsculo, Davi, ou ao rei com R maiúsculo, o Senhor? Mas o que acontece é que naquela época, meus amados, a figura de Davi era a referência máxima em relação ao homem. Davi, vamos falar assim, era o cara daquela época, valente, ruivo, bonito, forte, poderoso, rei. Ou seja, um ídolo para os que são idólatras. Um ídolo para os que são idólatras, mas um ungido para os que o vê como profeta. O que esperar de uma mulher imprudente como Betseba, que não sabe calcular se pode ser pedra de tropeço para outros quando uma mulher decide tomar banho na frente da janela? O que esperar de uma mulher imprudente assim, meus amados? Esperaria dela que Betseba veja Davi como profeta? Certamente não. Certamente não.
aquele cujo matava milhares. Aliás, desculpa, aquele cujo matava 10 milhares e Saul apenas milhares, está me chamando. Estou falando Betseba. Ele está me chamando. Aquele que mata 10 vezes mais que Saul está me chamando. Uau! A idolatria não teria também o seu feitiço? A idolatria não teria também o seu feitiço? Pois, observa, meus amados, um idólatra. Se você observa um idólatra, vocês verão como essa pessoa sai dos seus hábitos normais quando se depara frente ao ídolo. Incrível, incrível. Aí as pessoas às vezes ficam todo tremendo, começam a gaguejar, outras vezes a pessoa arruma seu cabelo, entendeu? Fica toda desconcertado para chamar sua atenção, outras vezes age como um bobo ou como uma pessoa muito infantil, porque essa pessoa, a idolatria faz com que essa pessoa ocupa o lugar de Deus e não vê apenas como um homem normal. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer nessa noite. O homem de Deus, que é visto como ídolo para um idólatra, se um dia esse homem de Deus falhar, Betseba falhará junto com ele. Mas se Betseba não é idólatra e apenas admira a unção de Davi e a graça que Deus colocou sobre ele, se Davi cair, sabe o que acontecerá? Betseba não cairá com ele. Olha como isso é profundo, meus amados. Você quer saber por que muitos membros de igrejas têm caído junto com seus líderes? Porque Betseba não procurou o galardão do profeta, mas talvez o galardão de um pai espiritual, de um amigo, de uma carência afetiva cujo poderia desabafar, cujo poderia admirar, consolar e idolatrar. Mas, na verdade, como esperar galardão de profeta onde não há profetas? Isso também é uma verdade. Vamos continuar? 2 Samuel 11:5 segura o que o Espírito Santo vai nos falar nessa noite. A mulher engravidou. Olha isso. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe. Joabe era seu braço direito. O homem que era responsável pelo exército e comando, né, do exército de Davi. Essa mensagem para Joabe: envia-me Urias, ou seja, envia-me o esposo de Betseba, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os seus soldados e como estavam indo à guerra. Ele disse: vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi
que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? E Urias respondeu: a arca da aliança, e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampando ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha esposa? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessa. Ele estava se deparando frente a esse Urias, um homem fiel, um homem de caráter, um homem. Que exemplo! Que exemplo! Até onde Davi chegou, meus amados. Pois então, meus queridos, até então, Davi estava com a bola no pé. No linguajado dos futebolistas, Davi estava com a bola no pé vencendo a partida. Mas o seu adversário certamente tomou a bola dos seus pés porque Davi quis e permitiu. E quem irá parar um adversário zagueiro famintos por golear? Quem irá parar? Satanás, quando dá legalidade e permite a Satanás avançar. Pois a bola está no pé do inimigo. Satanás agora tem a vantagem, tem o domínio total da situação. E esperando que o erro seja apenas de um dia, apenas um deslize, Deus não permite que pare por aqui. Porque certamente Davi não esperava que o negócio iria se complicar. Para ele, certa vez, bom, eu pisei na bola, já chega, ninguém vai saber, eu vou tentar tampar a roupa suja, eu vou ser bem político, né? Bem hipócrita, bem falso. Eu vou chamar Urias. E aí, como está? Tá bem? Como está? Joabe, tá difícil trabalhar. Olha, vai descansar um pouquinho, vá para a tua casa. Bem hipócrita, bem falso. E, obviamente, Deus não permite que pare por aqui. Deus não foi convidado pelo passeio no terraço, então o lado escuro de Davi aparece. Davi faz de tudo para reparar o irreparável. O nobre Davi, que tinha princípio, deixou o Espírito Santo. Deixou o Espírito Santo e revela a falsidade e a qualquer preço, meus amados, decide tampar a roupa suja. O pecado, vamos ocultar. Não tem outro jeito. Sim, tem outro jeito, mas Davi escolheu fazer isso. O que acontece? Davi chama o fiel soldado Urias para que se deite com sua esposa. Vai para a tua casa, Urias. Pois certamente assim poderia dizer: o bebê não é meu, mas é de Urias. Aí está a intenção de Davi. Vai para a tua casa, porque assim certamente aí poderei camuflar e dizer: é teu bebê, não é o meu. Mas o soberano, vendo tudo, se recusa facilitar as intenções de Davi e inclina o coração de Urias a não ir para a sua casa. Sabes, meus amados, há pessoas que pedem ajuda a Deus
quando o pecado já foi consumado. E inclusive esses, eu não digo todo, mas tem coragem de pedir a Deus ajuda para que Urias aceite ir para a sua casa, a fim de Deus concordar e tampar o sujo de Davi. Com as coisas de Deus, meus amados, não se brinca. Não se brinca. O Senhor jamais irá lhe ajudar a tampar e a esconder o sujo das roupas maculadas pelo pecado, e muito menos, inclusive, favorecer e lhe fazer prosperar nas suas ações cujo há legalidade. Resumindo, tudo dava errado com Davi. Aquilo que quis consertar dava errado, tudo dava errado. Até que Davi não venha confessar o seu pecado, meus amados, tudo o que tentará fazer para ocultar, abafar, esconder dos olhos de Deus e dos homens e de Urias serão planos frustrados. Não adianta, meus amados. Deus não permitirá que Urias repare o que Davi danificou. Porque isso que Davi quis. Eu vou induzir Urias a tentar reparar aquilo que o danificou. Olha só, e diz a palavra de Deus que Davi chegou a mandar presente para Urias. Você tem noção disso? Ai, pessoas que dizem assim, ai, que cara de pau, né? É verdade, muito cara de pau, mas muitos são assim. Inclusive pessoas cujo aqui estão me vendo. Como assim? Quando de presente, pastor Cris, para Urias, para uma pessoa honesta? Quando eu dei presente para uma pessoa fiel? Já vou falando, já. Davi tentou comprar Urias. Quantos compra com presentes, homens nobres com propósitos de aliviar sua consciência pesada para desviar a atenção de Urias? Homens ou mulheres, após a traição, chegam com ramo de flores e preparam seus discursos. Que mulher linda, gente? Eu tenho uma mulher, Deus é bom, né, comigo. É a mais linda, inclusive, a mulher, a flor mais linda do jardim. E utiliza até mesmo palavras poéticas. Hipócritas. Hipócrita, Davi. Pensas tu que tudo irá parar por aí, Davi? Até quando alguns irão comprar Urias com presente a fim de tampar suas roupas sujas? Até quando? Davi, como viu que Urias não queria ir para a sua casa, você sabe o que ele fez? Ele chamou Urias, para seu palácio e o embriagou. Ele o embriagou, meus amados. Mas mesmo assim, Urias se recusou a ir para a sua casa. Não é mão de Deus? Olha só.
E para terminar, Davi, olha, ele vai até o final, olha só. Ele não vê outro meio. Ele não vê outro meio pelo qual se escapar, a não ser matar Urias. Isso mesmo, matar Urias. Incrível, né? Davi chama Joabe e diz a Joabe de colocar Urias na frente da batalha, e quando vier o inimigo, todo mundo tem que retroceder, e aí Urias se encontra sozinho e Urias morre, porque assim aconteceu. Assim aconteceu. Davi adúltero e Davi assassino. Pois eu lhe falo que um abismo atrai outro abismo. Um abismo atrai outro abismo. Alguns aqui que estão me vendo que têm dificuldade nessa área, em que fase você se encontra? Ainda há tempo de salvar Urias? Eu vou repetir. Ainda há tempo de salvar Urias? Uma pessoa que nunca lhe traiu. Uma pessoa que pode ter suas dificuldades. Mas e uma pessoa que foi fiel a você? E ainda Urias não está morto. Ou já seu casamento não tem mais esperança, porque quando Urias morre, acabou o casamento. E há pessoas, há homens que mataram suas esposas. Não, eu nunca assassinei a minha esposa. Eu não diria fisicamente matar suas esposas, porque hoje as esposas, elas estão revoltadas até mesmo com Deus e não procuram mais Deus, porque são mulheres mortas espiritualmente, são Urias, vítimas. Porque assim o casamento chegou até isso. Porque quando Urias morre, acabou o casamento entre Urias e Betseba. Há tempo ainda de salvar Urias. Se ainda Urias não morreu, meus amados, então ainda há esperança entre Betseba e Urias. Mas tudo vai depender se Davi tem coragem de falar a verdade. Porque a única forma de salvar Urias é que Davi assuma e seja homem para dizer: eu errei, porque eu não tenho outro meio pelo qual me esconder, porque eu estou vendo que tudo aquilo que procura fazer, eu sou pego, nada dá certo, isso vai terminar mal, pois mais vale Davi confessar seus pecados do que matar Urias e acabar com o casamento. Mas se Urias já foi morto por causa da insensatez dos seus atos, então haverá consequência, Davi. Ah, sim. Haverá consequência, Davi, e pode ter certeza que Deus te cobrará disso. Em 2 Samuel 11:26 diz:
Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Não adianta mais. Não adianta mais chorar depois pelo seu casamento, cujo você é responsável em ter matado o seu cônjuge por causa da imprudência e por causa de atitude cujo desagradaram a Deus, porque muitos pagam por suas ações. Versículo 27. Passando o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho com ele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Eu quero terminar com isso nessa noite. Quantas pessoas nós atendemos nesse ministério? Quantas mulheres foram matadas pelos seus esposos? Mulheres que algumas podem ter também suas culpas, mas outras certamente foram fiéis aos seus esposos. Mas Deus foi bom, porque Deus lhe trouxe até aqui. E antes que Davi, cujo deixou Deus, matasse Urias, o Senhor não permitiu que você morresse, Urias. Porque mesmo que o casamento poderia ter acabado com Betseba, tu não está morta. Porque o teu amado, o teu Senhor, esse se tornou teu esposo de verdade. Jesus. O Senhor, nessa noite, está dando oportunidade em cada vida se encontrar, cada pessoa, cada jovem, cada recém-casado, cada pessoa cujos já estão com muitos anos de casamento e assim Satanás está. Em qual etapa você se vê nessa palavra? Vocês estão entendendo que tudo aquilo que estou falando, tudo aquilo que estou pregando tem um motivo de ser falado para que você não caia na armadilha daquilo que Satanás prepara para derrubar, matar, destruir essa casa, essa família. Se ainda há tempo para remediar isso, então coloca-se as pilhas. Vamos salvar Urias. E Davi, tenha peito, seja homem. Chama de novo o Espírito Santo, que certamente ele te convencerá que tu estás fazendo errado. E é ali que Deus, para voltar a ser Deus sobre tua vida, é necessário pegar as roupas sujas que tu tampou, que tu escondeu, para dizer, isso aqui é minha roupa suja. Eu preciso lavar. Ah, é? Então confessa. Ah, mas se eu confesso, eu vou matar Urias. Não. Não. O que mais vale? Recomeçar e ser honesto diante de Deus? Ou o Senhor te livrar, te entregar a sua própria concupiscência? Depende de onde estão seus valores.
o lado escuro de Davi apareceu. A nobreza não se vê mais, porque qualquer homem que deixa o Espírito Santo é terrível. Feche os seus olhos. Pai amado, eu lhe agradeço por alguma Urias e alguns Urias terem ressuscitado, porque um dia foram mortos. Foram mortos por um insensato cujo decidiu fazer aquilo que Satanás induziu-lhe fazer. Para muitos deles, Urias, o Senhor se tornou o esposo. Mas outros não suportaram. E até o dia de hoje, Urias continua morto. Ou continua morto. Será que vale a pena, Davi, que tudo isso acontece? Meu rei, convence essa vida a ser verdadeiro e assumir as consequências. Porque para salvar o casamento de Urias e Betseba, só uma coisa: chamar de volta a verdade. E se chamar de volta a verdade, tem que falar a verdade. Assim, meu Senhor, que essa vida possa se decidir. Eu falei, Senhor, aquilo que precisava falar. E eu lhe agradeço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.